Bom, pessoal, vamos falar de Grêmio, tá? Grêmio e Corinthians, placar 2-2 lá na Neoquímica Arena. E assim, eu não gravei o vídeo ontem, tá? Porque, como eu disse pra vocês, eu não tô em casa. Então, depois do jogo, o pessoal foi dormir. Aí eu não queria atrapalhar, fiquei com medo de acordar o pessoal todo, né? Então, o que eu fiz? Eu tentei me acalmar, olhei a entrevista coletiva do Renato, fiz um chá, né, pra tomar. Olhei depois a jornada do Bagé, lá na Zona Mista, o Antônio Brum e o Alberto Guerra falando, né, com a imprensa. Olhei também os jogadores falando com a imprensa. E assim, pessoal, é triste, cara, porque tem tanta coisa pra gente comentar sobre esse jogo, né? Tanta coisa. Eu poderia começar aqui falando da escalação, que eu não gostei, tá? A escalação com 3 zagueiros, esquema tático com 3 zagueiros. Eu poderia começar falando aqui também do Gemerson, né, que fez a estreia dele ontem. Não gostei dele, achei ele um zagueiro muito mole, entendeu? Poderia falar também aqui dos gols do Grêmio, que foram gols por mérito do Grêmio, né? Poderia então falar do segundo gol do Corinthians, que teve erro de marcação do Grêmio. Poderia falar das mudanças que o Renato fez durante o jogo. Só que, cara, não sai da cabeça da gente o erro grotesco de arbitragem na hora do pênalti pro Corinthians. Porque, cara, é impressionante. Novamente contra o Corinthians, novamente na Neoquímica Arena. Aí o pessoal usa aquele termo, né? Caiu no Itaquera, o VAR opera. Aí os corintianos ficam bravos. Só que assim, cara, eu entendo que o Corinthians não tem culpa, né? O time não tem culpa. Só que, cara, isso é ridículo, cara. É ridículo. Foi como o Renato e o próprio Marquezinho falaram. O Corinthians é um time grande, meu. O Corinthians é um time grande, não precisa disso aí. Isso aí mancha a imagem do Corinthians e do futebol brasileiro. Porque assim, pessoal, aquele lance, cara, foi um lance comum. Foi um lance comum. Cara, em todo o jogo, em toda a partida de futebol no mundo, não tô falando do Brasil, é no mundo, existe o agarra dentro da área. Existe o empurra. É normal, cara. O futebol, ele é um esporte de contato. Se tu não quer contato, vai jogar xadrez. Vai jogar xadrez, porque, cara, é impossível tu não ter contato no futebol. E assim, ó, pela lei da física, se tu puxa alguém, esse alguém vai cair pra trás. Ele não vai cair pra frente. E o Kahneman realmente pegou no braço do Romero. Ele pegou no braço do Romero. Dá pra ver nítido isso, o Kahneman segurando o braço do Romero. Só que, cara, se o Kahneman tivesse puxado, ele ia cair pra trás, ele não ia cair pra frente, cara. Isso é física, galera, é física. Não é discutível isso. Aí o que acontece? O juiz não tinha dado nada e o VAR chamou. O VAR chamou, o juiz demorou, olhou várias vezes o lance e marcou o pênalti. E outra coisa, de quem foi a brilhante ideia de botar um juiz que nunca tinha apitado um jogo de Série A para apitar Corinthians e Grêmio? Eu quero saber de quem foi essa brilhante ideia. Porque, cara, pelo amor de Deus, né, meu? Ano passado já deu o que falar Grêmio e Corinthians. Aquela ação de bloqueio do Yuri Alberto da área, que a bola bateu na mão dele e não foi dado o pênalti, nem o VAR chamou o juiz. Aí tu põe um juiz inexperiente pra apitar um Corinthians e Grêmio, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E por coincidência, esse lance que eu falei agora do Yuri Alberto aconteceu na Neoquímica Arena também. Então, cara, tem bastante coisas pra gente falar sobre o jogo. Só que, como eu disse, esse erro grotesco da arbitragem não sai da minha cabeça. E assim, ó, muita gente falou que o Grêmio mereceu a vitória, que o Grêmio jogou muito mais. Eu achei já um jogo mais parelho. Mas eu também acho que o Grêmio mereceu a vitória. Marquezinho ontem jogou bem, quando teve que aparecer, apareceu, tá? E outra coisa, cadê o VAR quando o Yuri Alberto pisou na coxa do Marquezinho? Ah, Rodrigo, mas foi sem querer. O sem querer é falta também. O sem querer é falta também. E tá bom, o VAR não chamou, beleza, mas o juiz não podia ter mostrado o amarelo? Vocês viram o estado que ficou a coxa do Marquezinho? Depois, num lance lá na área do Corinthians, uma bola que bateu na mão do zagueiro do Corinthians. Por que o VAR não chamou? Ai, Rodrigo, não desviou a trajetória da bola. Como não? Como que não, cara? Como que não desviou a trajetória da bola? Mas beleza, tranquilo. E assim, galera, o Grêmio fez o segundo gol, né? Ainda no primeiro tempo, onde foi marcado impedimento. E pelo lance que eu vi na TV, realmente estava um pouco à frente. Tá? Realmente estava impedido. Depois que eu vi o lance com as linhas traçadas, cara, aquilo me deixou na dúvida.
Eu fiquei, peraí, eles traçaram a linha aqui, mas será que estava impedido mesmo? Pra vocês verem como a arbitragem brasileira é varziana. O lance na TV, eu vi impedimento. Eu vi que realmente o Natan estava um pouquinho à frente. Depois que eu vi a linha traçada, eu fiquei com dúvida, cara. Olha que loucura que é a arbitragem brasileira. E, cara, olha, faltas sendo marcadas, trocadas, cartões não sendo aplicados. Cara, a arbitragem no jogo de ontem entre Grêmio e Corinthians foi muito atrapalhada, cara. E assim, ó, é cansativo, cara. Tu pensa em Grêmio e Corinthians, pô, jogo bom, duas equipes grandes. Só que quem sempre é mais falado é a arbitragem. O vídeo tá em quase 6 minutos e eu só falei de arbitragem até agora. Então, cara, isso cansa, cara. Isso é exaustivo. É cansativo, cara. Pô, o cara vai jogar contra o Corinthians, a gente não se preocupa só com o Corinthians. A gente se preocupa com a arbitragem também. Pô, pelo amor de Deus, cara. Mas seguinte, eu quero falar do jogo em si, eu não quero falar só de arbitragem, tá? Vamos falar do jogo em si. O Grêmio começou com esquema de 3 zagueiros, tá? Eu achei desnecessário. Tá, achei desnecessário. Deu pra ver que o Grêmio, durante o jogo, ele jogava com 2 zagueiros. Porque quando o Grêmio ia lançar a bola na área, o Eli saía e ia pra área. E foi assim que nasceu o primeiro gol do Grêmio. E eu até me surpreendi, cara, porque do nada, 1 minuto, 2 minutos de jogo, o gol do Grêmio. Meu Deus, eu não gostei da escalação. Mas o Grêmio já fez gol, tá bom. Depois, o Grêmio acabou se perdendo um pouco na partida. Deu pra ver que o Natan Pescador não tava conseguindo jogar com o Cristaldo junto. Entendeu? Ele tava meio perdido, ele não tava sabendo se posicionar, ele não sabia se ele era um meia, se ele era um ponta ou se ele era um falso 9. Deu pra ver essa perdição ali no Natan Pescador. Não acho que ele fez uma partida ruim, mas acho que no início ele tava um pouco perdido, tá? Enfim, teve o lance do pênalti, o Corinthians empatou, teve o lance do impedimento que eu já comentei com vocês também, foi dado impedimento. E assim, pessoal, o segundo gol do Grêmio nasce na raça. Nasce com o Vilhaçante, né, cara? O Vilhaçante é, como eu digo, né? Hoje ele é um dos melhores segundo volantes atuando no Brasil, tá? É o motorzinho do meio-campo do Grêmio. Eu falo isso desde a Série B. Ele é o motorzinho do meio-campo do Grêmio. Roubou a bola, driblou e finalizou muito bem, tá? Finalizou muito bem. 2-1 Grêmio. E depois, no final do jogo, teve o gol do Corinthians, tá? E assim, pessoal, o gol do Corinthians teve falha do Renato, tá? Porque, cara, o Cristaldo eu até entendi o Renato ter tirado. O Cristaldo deu pra ver que ele tava cansado, o Cristaldo tá vindo de lesão, só que, cara, não tinha motivo pra tirar o Soteldo. Tá? O Soteldo era o jogador que tava mais segurando a bola lá na frente. O Soteldo tem a questão do contra-ataque, tem a questão da individualidade, entendeu? E o Soteldo tá fazendo um ótimo jogo. Pra mim, Soteldo, Vilhaçante e Marquezinho foram os melhores do Grêmio na partida. Tá? Então eu não vi motivo pela qual o Renato deveria ter tirado o Soteldo. E o Soteldo saiu brabo. A gente não sabe por quê. Tá? Mas enfim, o Renato tirou o Soteldo, botou Duqueiroz e botou PP. E esses dois falharam no gol do Corinthians. Porque assim, pessoal, o Duqueiroz, ele entrou exclusivamente para marcar o Wesley. Deu para ver isso no jogo. Só que o Duqueiroz, ele não ganhou uma bola do Wesley. O Wesley, ele ficou com a bola e ele carregou a bola por cerca de 5 segundos com o Duqueiroz tentando tirar a bola dele. Só que o Duqueiroz, ele não dá bote. E aí o Wesley consegue achar o Garro, que é um grande jogador, tá? Sou fã do Garro. Ele tocou no Garro e o PP, ele tá olhando o jogo. Ele tá assim, ó. Olhando o Wesley, tocando a bola pro Garro, olhando o Garro. Ele, opa, peraí. Aí ele vai tentar ir no Garro. Só que aí já é tarde demais. E o Garro acerta um chute que é indefensável. E o Corinthians empata. Então, o Grêmio teve esse erro de arbitragem, tá? Esse não, né? Vários erros de arbitragem que eu citei no início do vídeo. E teve também essa falha na marcação. O Grêmio poderia ter saído com os 3 pontos, mesmo com os erros de arbitragem. Só que teve erros individuais. E sim, pessoal, é triste porque a gente tem mais 3 jogos contra o Corinthians, tá? Mais um pelo segundo turno do Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Ou seja, o Grêmio vai enfrentar o Corinthians ainda lá na Neoquímica Arena. E aí? A gente vai cair no Itaquera e o VAR opera de novo? Esperamos que não, né? Porque os últimos jogos, isso tem acontecido. E teve uma manifestação forte do Marquezinho, onde ele representou o torcedor gremista. Teve fortes declarações do Renato, onde ele representou
o gremista, o torcedor gremista, teve fortes declarações do Antônio Brum, cara. O Antônio Brum, que a gente tanto cobra aqui, que tem que se posicionar. Do Alberto Guerra, que a gente tanto cobra, que tem que se posicionar. O Alberto Guerra tava mais de boa, porque o Alberto Guerra, ele é um cara mais político. Ele não é tão sanguíneo. Já o Antônio Brum foi e deu fortes declarações também. Representou a torcida gremista. Falaram, coisa que a gente cobra deles. Então, cara, é triste, meu, é triste. Eu quero jogar contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena e eu não quero jogar contra a arbitragem. Eu quero jogar só contra o Corinthians. É isso que eu espero. A gente não tá pedindo pra favorecerem o Grêmio. Não, a gente só tá pedindo pra pitarem igual. É isso, porque o Grêmio já tem tantos problemas, aí tem que se preocupar com a arbitragem também. Pô, cara, é cansativo, é uma palhaçada isso aí, é uma palhaçada. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra ti que assistiu até aqui, tamo junto e é nóis. Valeu, falou.